Antes de iniciar o nosso sermão, gostaria de agradecer muito a nosso Senhor pela oportunidade que Ele nos concedeu de fazer esta procissão. Eu estava lá segurando a relíquia, apertando a relíquia e pedindo: Senhor, tem piedade de nós, para que nós possamos, se for da Tua vontade, fazer esta procissão, esse momento devocional. É muito bonito ver a igreja rezando um testemunho de fé, ao ver os idosos, os casais, os jovens, as crianças seguindo em procissão. Sempre que nós participamos de uma procissão, nós somos convidados a recordar que a nossa vida nesta terra também é uma procissão, é uma peregrinação. Nós não ficaremos para a semente, mas estamos passando por aqui. Que o Senhor nos conceda a graça de viver bem este tempo que Ele nos concede, que é o tempo da nossa vida. E que nós possamos assim um dia chegar à nossa meta, ao fim da nossa peregrinação, que é a Pátria Celeste. Amém. Reverendíssimo Padre Maicon, querido irmão do ministério, amados irmãos e irmãs, nesta noite de Segunda-feira Santa, noite da Semana Maior, aqui nos reunimos para meditarmos sobre a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fato este narrado pelos 4 evangelistas. Tomemos a narração de São Marcos, capítulo 14, de 43 a 50. O evangelista nos informa que Jesus ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Jesus ainda falava sobre o quê? A cena se dá justamente no Horto das Oliveiras, no momento em que nosso Senhor vive uma angústia suprema, a ponto de suar sangue. Ele falava com os seus discípulos, pedia a Pedro, Tiago e João que vigiassem com ele, mas estes, o máximo que conseguiram fazer foi dormir. Quantas vezes também nós não conseguimos vigiar 1 hora com Jesus? Não suportamos o estar com Ele numa adoração ao Santíssimo Sacramento. O domingo se enche de tantos afazeres, a ponto de não sobrar tempo para participar da Santa Missa e honrar o dia do Senhor. Nosso dia a dia, quantas vezes, repleto de trabalhos, a ponto de não podermos dispor de alguns míseros momentos de oração. E Jesus lhes diz: levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que me há de entregar. Marcos 14, 42. Vemos com clareza aqui que Jesus não quis em nenhum momento fugir daquilo que o esperava. Ao chamar os discípulos, levantai-vos e vamos, revela sua decisão firme em pagar com os sofrimentos e com a própria vida o preço da nossa redenção. À frente de um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos, está um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Da mesma maneira que os outros 11, ele foi também escolhido para ser discípulo de Jesus. São Lucas, no capítulo 6, versículo 12 a 16 do seu Evangelho, nos diz que Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Dentre seus nomes estava o de Judas Iscariotes. Foi escolhido para ser apóstolo, enviado, mensageiro, fez milagres em nome de Jesus, conviveu 3 anos diretamente com o Mestre, viu de perto inúmeras obras realizadas por Jesus. São João nos diz,
no último versículo de seu Evangelho, que Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. E Judas foi testemunho desses fatos. Podemos constatar diante disso que não basta estar com Jesus, falar dele ou fazer milagres em seu nome. Não é suficiente testemunhar inúmeras curas, milagres e prodígios feitos pelo Divino Mestre. Isso não é garantia de fidelidade que exclui toda a nossa possibilidade de traí-lo. Podemos caminhar lado a lado com Cristo, participar das missas, rezar o terço, visitar os enfermos, fazer obras de caridade e lá pelas tantas traí-lo, negá-lo. Santo Agostinho dizia que não há pecado cometido por outro homem que eu também não possa cometer. Quem nos segura é a graça de Deus. O Senhor, ainda no contexto de sua agonia, previne aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Ninguém de nós está excluído da vigilância e da oração. Estar na casa de Deus ou cuidar das suas coisas não quer dizer diretamente que não corremos o risco de traí-lo a qualquer momento da nossa vida. São Paulo nos alerta: temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. O discípulo não pode ser aquele que escuta de longe os ensinamentos do seu mestre e vive a vida de forma descomprometida com aquilo que ouviu. Em especial, na concepção cristã, o discípulo é aquele que adere à pessoa do mestre e procura imitá-lo em sua vida. Em algum momento, Judas se perdeu no seu caminho de discipulado. São João, no capítulo 6 do seu Evangelho, narra-nos a reação de muitos discípulos de Jesus, que após ouvir a afirmação de que ele era o pão da vida, se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Responde-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Vai nos dizer São João, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. João 6, 66 a 71. Estamos no capítulo 6 de São João. A traição acontece no capítulo 18. Quantos acontecimentos durante esse tempo! Diante da afirmação de Jesus, muitos deixaram de o seguir. Judas ficou no grupo dos que continuaram, mas seu coração estava fora. Jesus já sabia quem o haveria de trair. Ainda assim, não descartou a possibilidade de uma mudança de vida, de uma conversão por parte de Judas. Deus não desiste de nós. Enquanto vivos estamos, temos a possibilidade de voltar para o abraço do Pai. Aquele a quem eu beijar é Ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Marcos 14, 44. Que contraste! Judas entrega Jesus, mas recomenda cuidado. Eis aqui um coração dividido. Quer fazer o mal, mas reveste-se de uma aparência de bem. Entrega o mestre, mas quer suavizar a consciência. Façam o mal, mas não muito. Quantas vezes também nós queremos seguir a Cristo, queremos viver nossa missão, mas não temos a devida coragem de renunciar, cortar tudo aquilo que é incompatível com a nossa decisão. O seguimento a Cristo é incompatível com a mediocridade. Não é possível servirmos a dois senhores, já nos alerta nosso Senhor. No Sermão da Montanha, Jesus adverte: se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti,
porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado no inferno. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos seus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado no inferno. É óbvio que nosso Senhor não está ordenando que nós nos mutilemos, mas Ele diz que para o pecado, para aquilo que é mal, não há negociação. Temos que cortar imediatamente a nossa relação com Ele. Queremos ser pessoas que buscam a santidade, mas não rompemos com a vida de pecado. Uma vida assim torna-se insustentável. A queda é só uma questão de tempo. Damos uma parcela de nós a Deus e reservamos para nossos caprichos outro tanto. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Segundo o cardeal Raniero Cantalamessa, renunciamos a nós mesmos ou estaremos renunciando a Cristo. Não há meio termo. Em nossa caminhada de fé será sempre necessária uma revisão de vida para perguntarmos-nos a nós mesmos se não estamos colocando nossas próprias expectativas no lugar da vontade de Deus. Não esquecer a nossa condição de discípulos, de servos, daqueles que buscam em todo o tempo conformar a vida a Cristo e à sua mensagem, faz-se necessário a todo aquele que decidiu seguir de perto a Jesus, nosso Senhor. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Marcos 14, 46. São Marcos nos mostra que aquele que é o Senhor se deixa prender pelos malfeitores. No primeiro momento parece que é vencido, mas não. Pacientemente ele se entrega, vai ao encontro da cruz de tudo aquilo que o espera, nessa caminhada que culminará com a sua morte. Ninguém tira a sua vida, ele se entrega. Vemos aqui a imensa liberdade de Cristo. Em muitos momentos, encontramos uma concepção equivocada de liberdade. Pessoas que abominam as regras, que alimentam os sentimentos de rebeldia, que são desobedientes, questionam a fé, as orientações da igreja e que no fim só querem fazer e viver aquilo que os agrada. A verdadeira liberdade não consiste nisso, mas em ser fiel à missão que lhe fora confiada, em cumprir o seu dever de cidadão, de cristão, pai e mãe de família, clérigo e daí por diante. Ainda que o cumprimento deste dever seja muitas das vezes penoso. Não é livre aquele que quer a todo custo sacrificar o Evangelho para que esse justifique suas ações abomináveis. Não é livre aquele que quer submeter a Deus como seu servo, disponível para sempre atender seus pedidos como um mágico gênio da lâmpada. Livre é aquele que sabe o seu lugar de discípulo, de servo, que deixa Deus ser Deus e está sempre pronto a obedecer sua santa vontade. Como a Virgem Maria está sempre disposta a dizer o seu fiat, faça-se. As mãos que prenderam as santas mãos do divino Salvador foram as mesmas que ele veio salvar. As mãos que curaram, que tocaram nos enfermos, leprosos, que abençoaram, agora estão amarradas, presas, como as mãos de um homicida cruel. Esta é a paga que nosso Senhor recebe pelo bem feito, pela sua doação sem reservas a toda a humanidade. Quantas e quantas vezes também nós, não como aqueles soldados, mas na prática, não permitimos que a mão de Jesus toque em nós. Queremos prendê-la para que não nos transforme, não nos cause complicações, não nos tire do nosso conforto. Queremos caminhar com Jesus, queremos segui-lo, mas desde que não sejamos incomodados, questionados ou confrontados com a nossa própria miséria. Apresentamos nossa vida a Ele, mas não totalmente. Alguns compartimentos da nossa história permanecem trancados, só para nós, e lá queremos agir somente com as nossas mãos e nada deixamos para Cristo. Ainda que possamos perceber que a cada vez mais estamos nos ferindo, causando um grande caos, nosso orgulho não permite que peçamos socorro a quem de fato pode nos ajudar, pode nos salvar. No contexto da prisão,
Vemos Pedro, que tira a espada da bainha e corta a orelha de Malco, um dos soldados. Mas nosso Senhor o repreende, mandando que ele coloque sua espada na bainha e cura a orelha que havia sido dissipada. Violência não se vence com violência. Nem sempre nossos mecanismos usados para resolver as situações são aqueles que de fato podem alcançar o melhor resultado. Talvez aquelas palavras duras, ofensivas, aquelas verdades cruas jogadas na cara da pessoa que convive conosco, longe de resolver a situação, somente se mostrará sempre mais ineficaz e prejudicial. São Paulo, escrevendo aos Romanos, iluminado pelo exemplo de nosso Salvador, diz: não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Romanos 12, 17, 21. E ainda em Gálatas 6, 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. O nosso modelo é Cristo. Nada pode justificar o mal que fazemos. Sozinhos somos incapazes, mas Deus nos sustenta em sua graça. Contemos sempre com sua misericordiosa bondade. Finalmente, nosso Senhor está preso, mas diante de tal cena queremos suplicar dele mesmo a graça de agirmos de maneira diferente. Não queremos prender a Cristo dentro das nossas pequenas celas. Pelo contrário, queremos que ele prenda a nossa vida a dele, entregar-se a ele, viver para ele, fazendo sua santa vontade, longe de nos prejudicar, faz-nos pessoas realmente livres e felizes, não obstante as dificuldades que encontramos no caminho. Com o salmista podemos dizer: ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.